Bom, vou continuar contando como é que foi a minha formação teológica e pastoral depois que fecharam o seminário e também o fato que aconteceu na Diocese de São Paulo e culminou na eleição do bispo Sumil Takatos, o bispo diocesano. Bom, fechado o seminário, a gente chegou lá para as aulas que o seminário estava fechado, foi uma surpresa a muita gente, foi um pandemônio para quem era de outra igreja, porque os bispos fecharam o negócio meio de forma direta, autoritariamente. E assim, os professores remanescentes do seminário, especialmente os que eram episcopais, o Marasquinho, o Glauco, o Sumiu, o Glênio Rovira, que ajudava um pouquinho, o Nogueira, eles organizaram uma espécie de instituto, eles criaram um espaço de formação teológica interna vinculado à diocese. Chamava-se Instituto Anglicano de Estudos Teológicos, que é, na verdade, o início do atual IAET, que hoje é uma coisa mais bem formalizada e organizada. E aí eu, o Simão Udode, fomos lá estudar no IAET. O Brasil tinha alguns seminaristas estudando em outras faculdades que não eram de São Paulo, quer dizer, o pessoal do Rio estava no Rio, havia gente estudando lá em Porto Alegre com um cursinho básico que eles davam lá e tal. Bom, e aí no IAET eu fiz uma boa parte das matérias, sendo que algumas eu tive que fazer fora do IAET. O Sumiu e o Marasquim conseguiram que eu fizesse alguns cursos no Seminário Católico lá do Ipiranga, e eu tinha relações com os samaritanos desde os tempos do encontro, também fiz alguns cursos lá no Seminário do Pio XI, lá na Lapa. E de vez em quando eu filava umas aulinhas lá, umas palestras lá no Seminário Metodista e no Seminário da IPI, que funcionava ali na rua, perto da Rua Vergueiro, ali não lembro o nome do lugar, tinha um semináriozinho da IPI lá. E assim foi se dando a minha formação teológica nesse tempo. O bispo Sorge, um pouco antes do seminário fechar, aceitou meu postulante, e naquele tempo o processo era muito diferente. Para você chegar postulante, bastava uma carta do pastor te apresentando e um outro pastor te apresentando, e uma declaração da junta paroquial que você era membro da igreja. Então o Saulo e o Nogueira me deram essas cartas, e a paróquia de Santa Trindade me fez a apresentação, testemunhando que eu era membro do pleno de comunhão da igreja, que eu era assíduo, que eu era honesto, sóbrio, honesto e piedoso. Era assim que dizia o texto canônico, dizia que a carta tinha que dizer que o sujeito era sóbrio, honesto e piedoso. E eu era, então, fui considerado sóbrio, honesto e piedoso, e me deram a carta de apresentação. Isso já estava lá na mão do bispo Sorge, e aí ele me fez postulante. Bom, vamos lá, postulando. Eu não tinha muita clareza da vocação ainda, mas eu queria pelo menos me sentir num processo de teste vocacional, e ser postulante me criava para mim umas certas posturas que eu tinha que exercer e certas obrigações também. A Igreja Episcopal do Brasil foi declarada uma província autônoma da Comunhão Anglicana em 1960, no primeiro e único congresso da Igreja, que foi realizado em Porto Alegre em 1960. Tem até um livro, que se vocês procurarem na livraria anglicana, talvez já tenha alguns exemplares, chamava-se A Igreja do Futuro, que eram exatamente as teses, os textos do próprio congresso, fotos e tal. Lá tem algumas fotos muito interessantes de clérigos que alguns de nós já conhecemos e já faleceram, já estão vivos, mas são deles mais mocinhos, bem mais novos. Bem, só que entre 60 e 70, esse negócio da emancipação ficou assim muito no falar. Não acontecia nada. Né? Estamos em província autônoma, mas continuamos recebendo uma grana preta dos Estados Unidos, que mantinha a igreja praticamente, e a igreja não criou um processo de capacitação e formação da liderança leiga, a questão do sustento da igreja. A igreja, nessas horas, né, ela falha muito até hoje, e nisso e em outros assuntos. E assim foi que, em 73, a igreja dos Estados Unidos
tomou uma decisão e fez um plano de emancipação para a Igreja do Brasil de 10 anos. E a cada ano eles reduziriam 10% da subvenção que dariam para nós, em dólar. Descontava do valor dólar. Ou seja, entre 73 e 83, a Igreja do Brasil tinha que decidir seu caminho de autossustento. E aí era realmente uma província autônoma, autóctone e autônoma. Quando a Igreja Americana decidiu isso, houve um primeiro pânico geral. E nesse pânico, o bispo Sorge fez uma carta ao clero, informando que em 30, 60 dias no máximo eles tinham que conseguir um emprego fora da igreja, porque a igreja, a diocese, não iria mais pagar nenhum estipêndio. Olha, isso colocou uma boa parte do clero de São Paulo, que era tempo integral, ou mesmo tempo parcial, mas quem é que podia trabalhar naquele tempo, ter meio período, não era um salário adequado, e também havia problemas de dificuldade para atender as comunidades com isso. E aí, isso criou uma situação de desconforto para o clero, e muita gente aí começou a procurar trabalho fora. Eu me lembro que o Glênio Vergara acabou passando num concurso do metrô de São Paulo. O Barasquim tentou dar aula lá em Rio de Ramos, acabou tendo que fazer uma faculdade de filosofia para validar o curso que ele fez na Europa, para poder validar o seu doutorado aqui. Ele foi estar na faculdade de Anchieta, que ficava na Anhanguera, se não me engano, não lembro bem, era na região oeste de São Paulo, já numa rodovia. Ele foi fazer curso de filosofia lá. Imagina o Maresquim fazendo curso de filosofia em bacharelado. Mas ele fez. O Glauco ficou numa situação mais complicada, porque ele não tinha diploma de doutorado, essas coisas, ele ficou mais complicado, mas o pessoal deu um jeito, ele também foi trabalhar lá na Faculdade Metodista. E outros não conseguiram nada, quer dizer, ficaram mal. Tudo bem. O clero, naquele momento, compreendeu muito bem a situação, mas acontece que o bispo Sorge resolveu comprar à vista, praticamente, uma imensa mansão no bairro do Brooklyn, em São Paulo, que na época era o bairro da fina flor da elite social. Era um bairro retirado em Santo Amaro, mas de difícil acesso, não tinha ônibus que andava lá por dentro. Aquela coisa de ricaço, né? Ele mora, mas você não pode ver onde é que ele mora. E aí era uma mansão, era uma casa grande, tinha 5 ou 6 quartos, com suítes, e uma sala imensa, outra sala, copa, cozinha, vários banheiros, piscina, sauna, vestiário. Uma coisa caríssima e de cara manutenção. Nós vamos ter manter uma piscina, sauna, essas coisas. E aí sim, aí o clero se revoltou. Porque ele ainda teve a coragem de fazer uma inauguração, alguma coisa assim. Isso chocou a todo mundo, chocou todos. Ninguém, até digamos o pessoal conservador, se chocou com isso. Mas um grupo de clérigos se rebelou com isso, e de leigos também. Das 5 maiores paróquias da diocese, 4 se tornaram um grupo de oposição ao bispo por causa disso. E começou uma grande discussão entre o clero, as lideranças leigas de uma grande parte das comunidades, especialmente nessas grandes paróquias, criando uma situação de conflito radical com o bispo. Houve uma tentativa da Câmara dos Bispos de tentar apaziguar, negociar e tal, mas não deu. E esse grupo de clérigos chegou a fazer contato com a Comunhão Anglicana. Ainda não havia o escritório da Comunhão Anglicana. As relações eram tratadas com o Palácio de Lambeth. O arcebispo de Cantuária tinha lá um secretário para tratos com a Comunhão Anglicana. E esse pessoal chegou a fazer um documento solicitando que o arcebispo de Cantuária reconhecesse esse grupo de clérigos e paróquias como uma diocese extra-provincial da Igreja da Inglaterra, ligada à Cantuária, um status que naquela época já existia na Igreja de Cuba,
e que se chamou, esse grupo se autodenominou Ordem de Cantuária. Eu não sei qual foi a resposta, eu sei que eu assinei como leigo essa petição, mas eu não sei qual foi a resposta. O caso é que, logo depois disso, quando o movimento estava realmente sendo engrossado, a Igreja dos Estados Unidos resolveu dar um jeito e nomeou o bispo Sorge bispo sufragâneo de uma diocese lá no interior dos Estados Unidos, de modo que ele sairia da diocese de São Paulo ou da diocese sul central sem ser em desonra, né? Mas resolveram o nosso problema. Resultado, a diocese ia ficar vacante, foi preciso convocar um concílio de eleição, o qual aconteceu na paróquia de São João, no salão da paróquia de São João. Eu não tenho certeza, mas foi quase certo que foi na paróquia de São João. E aí surgiram dois candidatos. De um lado, o reverendo Saulo, que era apoiado pelo bloco mais conservador da igreja, e de outro lado, o reverendo Manasquim, muito contra a vontade, mas para representar o lado liberal e criar uma situação mais de impasse. A eleição de bispo naquele tempo não era como hoje, com comissão de indicação, comissão de eleição, com debate público dos candidatos, negócio que parece até eleição de presidente da República. Naquele tempo você tinha as conversas, claro, havia as articulações políticas, mas os nomes eram apresentados exatamente na sessão de abertura do concílio. Abria-se o concílio, se declarava que era um conselho eleitoral, fazia-se a chamada, aqueles protocolos iniciais, e logo em seguida abre-se a inscrição de nomes. Aí um grupo apresentou o nome do reverendo Saulo, a pessoa tinha que, se não me engano, tinha que apresentar o nome e alguém fazia secundar o nome. Era isso, apresentava e o outro secundava. E o outro grupo apresentou o Manasquim. Bom, o Manasquim tinha o apoio das 4 paróquias, nas suas delegações, de uma boa parte do clero, de uma grande parte da colônia japonesa, das igrejas do interior de São Paulo que eram de origem japonesa. Eu participei desse concílio na infraestrutura, eu era o cara das pastas, de crachá, essas coisinhas. Muito bem. Deu empate, quer dizer, deu impasse. Primeiro escrutínio. Segundo escrutínio, o mesmo impasse. Terceiro escrutínio, o mesmo impasse. E assim foi até a noite, depois do último escrutínio, que foi o 8º escrutínio, o impasse permanecia idêntico, não mudava a voto de jeito nenhum. Manasquim ganhava de um jeito, o Saulo ganhava de outro. Eu não lembro bem, mas se você procurar numa edição do Estado Cristão daquela época, você vai ver lá as tabelinhas de votação e tal. E aí se decide marcar um novo conselho de eleição para daqui 2 meses adiante, que seria realizado em Londrina. Muito bem. Por que propuseram Londrina e o conselho acabou aceitando? Porque, naquele tempo, a diocese era sul-central. Pegava o estado de São Paulo, o estado do Paraná, o estado do Mato Grosso, que naquela época ainda era só Mato Grosso, não tinha o Mato Grosso do Sul. E isso implicava que alguns pastores e uma boa parte das delegações leigas não puderam comparecer completas em São Paulo, devido às distâncias e aos custos. Fazendo em Londrina, o pessoal do Paraná poderia participar. Seria mais fácil para eles virem. E para o pessoal do estado de São Paulo não era problema, porque não era tão longe. Então Londrina seria, naquele momento, digamos assim, o centro de gravidade da diocese, né? O ponto onde as distâncias ficariam mais equilibradas. Além de uma vantagem especial, porque aí esse pessoal do Paraná, que não tinha ido pelo concílio, é um pessoal mais conservador, que podiam também trazer alguns clérigos aposentados que moravam na região de Cascavel. E assim foi que chegou para o concílio o reverendo Zosnak, que era um senhor numa cadeira de rodas, com 90 e poucos anos, um velhinho que não tinha muita clareza do que estava acontecendo, coitadinho. Esse reverendo Zosnak era diácono perpétuo e foi o avô da reverenda Elaine, falecida reverenda Elaine, que chegou a ser diante da Catedral de Santa Maria. E foi minha aluna no seminário do Stiebe, quando eu fui contar do meu reitorado. E aí fomos para Londrina. Eu fui para Londrina de ônibus, uma viagem horrível, porque eu não sabia bem o esquema.
Eu peguei um ônibus que no final era um parador desgraçado. E eu saí de São Paulo umas 3 horas da tarde, esperando chegar à noite em Londrina e dormir lá. Fui chegar às 6 horas da manhã, porque o ônibus passando depois de Sorocaba parava em tudo quanto era cidade. E não tinha a Castelo Branco, era aí a gente ia pela Raposo Tavares até Ourinhos, e Ourinhos entrava à esquerda e seguia até Londrina. E o ônibus começou a parar em tudo quanto era lugar depois de Sorocaba. Eu levei 14 ou 15 horas para fazer essa viagem. Cheguei em Londrina às 6 horas da manhã. E eu me dei conta aí que eu não tinha o endereço da igreja. Então eu sabia que o pessoal de São Paulo, da cidade de São Paulo, estava vindo de ônibus. Alguns vieram de leito, outros vieram de ônibus comum, mas direto. Então eles iam começar a chegar entre 6h30 e 7 horas da manhã, e eu fiquei lá na rodoviária esperando chegarem o pessoal, e eles chegaram. E nós fomos um grupo grande a pé até a igreja de São Lucas, lá em Londrina, que na ocasião não era tão longe da rodoviária. A rodoviária naquele tempo ficava em frente à estação ferroviária, na rua... Ixi, agora não lembro. Rua Sergipe. A gente saiu da rodoviária, subiu a ladeira da Sergipe, que era uma ladeira razoável, pegamos a Quintino Bocaiúva à direita, 3 quadras depois entramos à esquerda, era a Rua Mossoró, chegou na igreja de São Lucas. E lá chegou todo mundo, inclusive o pessoal do Paraná, chegou todo mundo. O reitor da paróquia de São Lucas na época era o reverendo Almir dos Santos, que nós quase tínhamos certeza que estava votando com os conservadores, e abriu-se a sessão conciliar e de cara já deu logo impasse. Deu impasse de novo, outro impasse, e chegamos na hora do almoço. Se eu não me engano, quem presidiu esse concílio foi o bispo Plínio Laumer Simões, eu não tenho muita certeza, porque o sócio já estava indo embora, já tinha que ir embora para os Estados Unidos e tal. E aí, na hora do almoço, começou a ver aquelas conversinhas. O pessoal liberal tinha nomes na manga para jogar num certo momento. E aí se conversou, e houve um momento em que o Marasquim propôs que ele e o Saulo abrissem mão da candidatura para sugerir outros nomes, o Saulo não topou, o grupo do Saulo não topou. Aí o Marasquim então não abriu mão da candidatura dele. Também não tinha aquela regrinha estranha de que não pode aparecer novo nome, né? Quer dizer, você fica tolhido. Parece até coisa do TRE, né? Dizem que isso é democracia, eu acho que não. Porque numa assembleia de um grupo pequeno, como era um concílio com 60, 70 pessoas, é um grupo pequeno para uma assembleia, as situações podem mudar. Então, nomes novos poderiam surgir. Naquele tempo era mais democrático, nesse sentido. E aí, na hora do almoço, dos cafezinhos, o pessoal fazendo a siesta ali, tá, aproveitando o parque, que a igreja de Londrina tinha um parque em volta dela, árvores e um gramado bonito, flores, frutas, né? As conversas surgiram e, para surpresa de todo mundo, o reverendo Almir dos Santos, na abertura da sessão da tarde, se levanta e propõe o nome do reverendo Sunil Takados como candidato. Surpreendeu um pouco o pessoal liberal, porque, de fato, ele era um dos nomes que estava na manga do pessoal. Não vou dizer qual era o outro nome, né? Até porque ele não foi divulgado, ficou muito restrita a informação e a gente preferiu não dizer. E aí, o pessoal conservador aceitou, não reclamou não. Você reclamou. O reverendo Nogueira pediu a palavra e citando textos bíblicos em grego, hebraico, siríaco, mostrando a etimologia de palavras aqui e ali, alegava que o Sunil não podia ser bispo porque ele era solteiro. E na carta de Paulo a Timóteo fala que tem que ser esposo de uma só mulher. E aí houve uma perda de tempo enorme com a discussão teológico-bíblica, se Paulo obrigava o bispo a ser casado com uma mulher, ou se ele dizia que se ele fosse casado não podia ter outras mulheres, além de uma. Se gastou uma hora ou mais de uma hora só nessa discussão, e no fim, por pressão do plenário dos homens do laicato, acabou chegando ao acordo de que o apóstolo Paulo não tem nada contra homem solteiro ser bispo. E aí o Sunil foi aceito como candidato, né? Não houve obstrução ao nome dele. O candidato era ser apresentado por uma pessoa e secundada por outra.
E lá foi o nome do bispo. Na mesma hora o Marasquim levantou e retirou a candidatura dele em favor do Sumiu. Aí, o pessoal do outro lado tinha um trunfo na mão. O Sumiu, o candidato, é ótimo. Por quê? Porque o Sumiu era um cara complicado para falar, coitado. O Sumiu tinha uma dificuldade imensa de se comunicar pela fala. Ele era muito bom para escrever, mas pela falar era complicado. Por quê? Porque o Sumiu, na verdade, não pensava em português. Uma vez ele me disse isso. Ele pensava ou em japonês ou em inglês. E aí ele tinha que traduzir o que ele pensava para o português para depois falar. Então o Sumiu, quando dava aula para nós, ele lia um texto. Ele não falava, ele lia o texto. Ele começava a leitura do texto, acabava o texto, ele parava a aula. E dava a cópia do texto que ele leu para a gente. Era um saco a aula do Sumiu. Né? Porque a gente ficava lá ouvindo ele ler um texto, que a gente nem tinha na mão dele, coisa que ele entregava. Bom, o Sumiu vai chegar aqui e vai vir com aquele jeito dele falar, sim, quer dizer, né? Então, quer dizer que Bultmann falou da questão da narrativa mitológica, quer dizer, assim, Sumiu toda hora falava quer dizer, e fazia assim, e tinha esse problema de, quer dizer, né? Quer dizer que, eu também tenho, vocês estão percebendo aí, eu tenho, de vez em quando eu faço assim. Bom, para surpresa de todo mundo, o Sumiu foi lá para frente, falou 10 minutos, não interrompeu a fala, sorrindo o tempo todo, se gesticulando, falou sobre os 5 pontos que ele acha importante no episcopado, que fazem um bispo, e explicou teologicamente, ela deu uma aulinha sobre o episcopado e caiu nas graças do plenário, inclusive do pessoal leigo do Paraná. Tanto é que depois, logo em seguida, botando fora a voto, o Sumiu ganhou de cara. Não teve mais nenhum discutindo. Como nós perdemos tempo discutindo se solteiro pode ser bispo, essa eleição acabou terminando lá pelas 3 e 4 horas da tarde. E já era no final do dia. E aí o reverendo Almir já tinha armado um esqueminha lá na cidade, já estava lá a Folha de Londrina, a imprensa local e regional, para fazer uma entrevista com o bispo, e logo depois o Sumiu já foi dando entrevista, e no dia seguinte ele estava na capa da Folha de Londrina, que era o principal jornal do norte do Paraná na época. E acho que até hoje ainda é. Então, a eleito Sumiu, pronto, foi-se marcada a investidura dele, a sagração dele e tal, resolvido o problema da igreja, a ordem de cantuária se dissolve nesse processo e tal, todo mundo rende graças a Deus, vamos esperar a sagração do bispo. Mas aconteceu um fato entre o primeiro conselho de eleição e o segundo que foi uma decepção para mim, digamos, a minha primeira decepção, o primeiro choque, que foi quebrando a minha maneira de pensar sobre a igreja. Eu era muito ingênuo, e fui ingênuo muito tempo. Mesmo depois desse fato, eu continuei ingênuo. Eu achava que as pessoas de poder, de autoridade da igreja, eu pensava que o clero, a liderança leiga, os cristãos, era realmente família, eu podia confiar em todo mundo, podíamos falar e tal. A coisa era um jogo muito limpo e tal, e eu era muito inocente. O bispo Sorge fazia de mim uma espécie de capelão dele. Quando ele visitava alguma paróquia na região de São Paulo, no ABC, por ali, ele muitas vezes me convidava para ir ser o capelão dele. E eu ia com ele lá para tal lugar. Eu era capelão nesse sentido assim, eu era o cara que cuidava do barco, de bota, tira a mitra, bota a mitra, tira a mitra, tira a capa, bota a capa, aqueles negócios todos. E ele me convidou para ir com ele para Cubatão. Ele ia fazer uma visita pastoral na missão de Cubatão. Cubatão é uma cidade que fica próximo da cidade de Santos. Você desce pela Via Anchieta, naquele tempo não tinha imigrantes, e você desce a serra, logo debaixo da serra você chega em Cubatão, uns 30 quilômetros antes de chegar em Santos. 20 quilômetros antes de chegar em Santos. E Cubatão está ali à beira da cidade, é onde havia a refinaria da Petrobras, onde havia uma série de coisas lá, uma cidade altamente poluída. E no caminho, o bispo Sorge guiando o carro dele, eu ali do lado dele, no banco da direita, no banco do carona, começou uma conversa do tipo assim, Caetano, você já é postulante, não é? Eu sou, o senhor me fez aquela carta de postulância. Eu mando relatório para o senhor nas
As têmporas, naquele tempo era todas as têmporas, não era só duas, não. Todas essas quatro. Então, eu acho que se você quiser, a gente pode te ordenar até antes do concílio, de eleição do segundo concílio. Eu falei, como assim, bispo? É uma questão de eu te faço o candidato, você faz o exame com a junta de capelães e está ordenado. Eu posso te ordenar até na semana antes do concílio, a gente consegue fazer isso, se você quiser. Mas assim, de repente, bispo, se não, você oferece um compromisso comigo, que se eu te fizer diácono, você então vota no concílio como clérigo e vota em favor do reverendo Saulo. O bispo sabia com certeza que eu fazia parte daquele outro grupo de oposição a ele, mas ele veio com essa conversa e me ofereceu a ordenação ao diaconato em troca de um voto. Isso na hora me deixou muito chocado, mas eu naquele tempo não era capaz de dar esculacho em bispo ainda. Hoje eu já sou, mas isso não era. Ainda mais quando era postulante e novo, né? Eu tinha o quê? 27 anos, 28 anos. Eu disse ao bispo assim, olha, bispo, não precisa ter pressa não, o senhor deve estar terminando o seu mandato aqui, o senhor deve ter coisas já com a igreja, com a diocese dos Estados Unidos. Não se preocupa não, eu até gostaria de esperar que o novo bispo fosse sagrado para ele conversar comigo, conversar com ele e aí a gente planejar então a minha postulância, ou se ele não quiser aceitar, quiser dar mais um prazo para mim pensar, vamos deixar na mão dele. Eu preferia não ser feito diácono antes do novo bispo. O Sorge falou, pensa bem, você pode ser agora o bispo, não é? Você pode ser o diácono e logo será ordenado pelo novo bispo ao presbiterado. Não, bispo, não. Se o senhor não leva mal, eu gostaria muito de me ordenasse, mas eu acho que nós estamos num momento de impasse na diocese e seria bom que o novo bispo estivesse presente e decidisse sobre as vocações que estão aqui. Ele, muito cavalheiro, sorriu e disse para mim o seguinte, bom, já que você quer esperar o novo bispo, acho que não tem sentido você continuar postulante. Então amanhã eu vou fazer uma carta tirando você da postulância para que você espere o novo bispo e decida com ele. Falei, muito bem, o senhor é o bispo, o senhor faz o que o senhor achar que deve fazer. E eu não falei mais nada, mas falei assim, pô, o cara me deu um castigo, porque eu não aceitei negociar minha ordenação em troca de voto. Eu fiquei muito decepcionado com o bispo Sorge e com a sensação de pedir, de ter esse tipo de esquema. Eu era muito inocente. Eu tenho certeza que o reverendo Saulo não sabia disso, muito menos o Nogueira. Eu não sei se o bispo tomou essa iniciativa por sua própria cabeça ou se foi combinando com alguém, mas não foi coisa nem do Saulo nem do Nogueira. Eu tenho certeza disso porque eu conheci eles muito bem. O Nogueira e o Saulo foram meus pastores e eu tenho certeza que eles não aceitariam uma jogada desse tipo. E aí nós vamos para o conselho depois e tal. Mas isso foi uma decepção para mim. O primeiro choque com relação à igreja. Houve outros que eu vou contar para vocês. Mas eu tenho certeza de que eu não negociei no ministério, não vendi ou não comprei o ministério pagando um preço antiético. Paro por aqui, depois a gente continua. Até a próxima.